A paz do Senhor Jesus a todos vocês que nesta oportunidade que nos concedeu o Senhor de estarmos reunidos nesse dia 19 de março de 2023, a terceira semana do mês de março, com a presença de alguns irmãos que para nós têm sido preciosos nesta nossa caminhada. O nosso culto ao nosso Deus, pela presença do Espírito Santo em que nós habita, possa trabalhar em cada um de nós, através desta palavra maravilhosa, uma palavra simples, mas a palavra do Senhor é eficiente, ela não volta vazia. Amém. Vamos orar ao Senhor para iniciarmos. Ó Deus justo, santo e bom, Deus maravilhoso e santo, nós te agradecemos por este privilégio de estarmos reunidos nesta noite, juntamente com esses teus filhos que aqui estão, para que cada um, Senhor, possa, através do teu Espírito Santo, ser edificado, ter a tua consolação, a tua presença santa, o teu cuidado em mais este dia. Que o teu Espírito Santo fale no nosso coração. E nós temos este privilégio de estar compartilhando a tua palavra santa. Nós te bendizemos e te agradecemos, ó Deus Santo, no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E é no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que nós permaneceremos na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Então, graças a Deus. Então, vamos aqui. Já passei para o... esperando mais uma vez, essa é sempre a nossa alegria, a nossa esperança, o nosso desejo de que nossa reunião realmente seja de utilidade para a vida de cada um de nós, que a nossa reunião produza uma real edificação e um crescimento espiritual legítimo na vida daquele que nos ouvem, porque sempre temos desejo no coração de levar a palavra do Senhor. E também é com grande alegria que agradecemos a Deus por poder estarmos juntos mais uma vez. Todos esses que nesse momento podem estar conosco, aqueles que não podem estar, aqueles que nos veem também através deste meio de comunicação, o Senhor esteja ali, por misericórdia. Nosso tema hoje, tema simples, que tem por título Seguindo com Jesus. Então, seguindo a nossa caminhada com Cristo Jesus. O nosso texto base para a nossa leve e curta meditação está no livro de Hebreus, no capítulo 12, nos versículos 1 e 2, que passamos a ler neste momento. Aqueles que têm a sua Bíblia podem abrir a sua Bíblia. Esse texto será o nosso texto de referência, que diz assim: portanto, nós também, uma vez que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que de tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém. Então, esta é uma palavra que fala de corrermos a nossa carreira. Então, correr uma carreira, como se fosse uma maratona, como se fosse algo que nos concedesse um prêmio temporário neste mundo. Estamos falando de uma maratona comum ou qualquer tipo de corrida que existe, a tal da tão famosa São Silvestre. Então, sabemos que são milhares que iniciam, mas sabemos que um apenas chega em primeiro lugar. Por isso que falamos primeiro lugar, é claro.
Então vamos meditar um pouco com a presença dos irmãos sobre este curto trecho. Antes, nós devemos nos lembrar que esse texto está relacionado com um texto anterior. Um texto com certeza muito conhecido, porque este texto é do capítulo 12, mas ele está relacionado ao capítulo 11, que é um tópico um pouco diferente deste. Por isso que ele diz, portanto, desta maneira, desta forma, nós que estamos rodeados de tão grande número de pessoas, devemos agir desta e daquela forma. Temos 2 hinos da nossa harpa cristã, 2 hinos, o primeiro de número 26 e o segundo de número 33. O hino de número 26 tem por título A Formosa Jerusalém. Então, a formosa Jerusalém, a Jerusalém que está adereçada, diz na palavra de Deus, nos céus. Tem a Jerusalém, que todos sabem, está ali no estado de Israel, um lugar físico aqui na terra. E existe a Jerusalém celestial. Então, é essa Jerusalém que nós vamos nos referir com este louvor. 1, 2, 3. Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juncadas de lírios são a glória de nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo a alumiará, e o Cordeiro com sua esposa, noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia, que a terra encherá de Beulá, e das harpas a doce harmonia, ao passar o Jordão se ouvirá. Mesmo em dores que levem à morte, se constante, não voltes atrás. Tua herança, tua eterna sorte, é Jesus, o fiel, o verás. Se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acodem aqui, qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali? Os encantos do mundo não podem ofuscar esta glória da além. Não almejas viver, ó amigo, nessa formosa Jerusalém. Amém? Então, esse deve ser o nosso desejo de buscar incansavelmente, insistentemente, perseverante esta moradia, a nossa morada eterna. A temporária já está passando e passando, e os dias e os meses e os anos. E somos peregrinos e sabemos disso, e para isso viemos neste mundo. Peregrinos. Hino 33. Com a tua mão segura. Muito bonito também. Antes de iniciar, a irmã amiga falou, você gosta mesmo desse hino? Gosto sim. Porque realmente é a nossa confiança na presença do Senhor.
E o nosso reconhecimento, na segunda linha, já diz o reconhecimento da nossa fraqueza e que nós buscamos no nosso Salvador. É só meditarmos nesse primeiro verso. Mas vamos louvar ao Senhor. 1, 2, 3. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus. Ó, traze-me que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida e luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei. Mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira desse rio, que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares estes céus rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo, para onde eu goze teu eterno amor. Mais uma vez, quando voltares. Quando voltares esses céus rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo, para onde eu goze teu eterno amor. Amém. Então, esta é a maravilhosa esperança de cada um de nós, de deixarmos todos esses males que existem neste mundo. Claro que depois da nossa partida pode ficar muitas outras pessoas, muitos entes queridos, evidentemente, mas a nossa esperança e a esperança de todo cristão deve ser esta, de que possamos estar indo onde nós possamos participar, e como está na última linha deste hino, para onde eu goze teu eterno amor. Então, além de ser amor, é um amor eterno. Aleluia. Graças ao nosso Deus por esta certeza que o Espírito Santo confirma no nosso coração. Amém. Bom, eu agradeço mais uma vez essa preciosa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos juntos, compartilhando, ainda que muitos veem pela internet e não possam interagir, assim como esses irmãos que estão conosco neste momento também não podem interagir, como que se fosse um culto presencial, em que muitas vezes nós, sendo poucos, temos esta oportunidade de dar a oportunidade a alguma dúvida de alguém, mas mesmo assim, desta forma, é que o Senhor tem nos permitido, então, compartilhar a palavra dele. E agradeço ao Senhor por todos esses que sempre têm estado conosco. Neste dia presente, o nosso irmão Anderson não pode estar conosco, assim como a irmã Keiko. Eles foram para um outro estado, distante do estado em que eles moram, para terminar um estudo que ele esteve fazendo, e já conseguiu o seu diploma, porque neste país tudo requer diploma. Até para dirigir carrinho de supermercado, talvez precisa de diploma. Então, tudo é diploma aqui, e agradeço. Mas na ausência, então, eu peço as vossas orações para o Anderson, seus familiares, e a irmã Keiko e os seus familiares.
Mas na ausência do nosso irmão Anderson, então, tem também o Senhor nos agraciado com a presença do nosso irmão Melvin, que esteve ausente da família e de nós também por 3 semanas, mas hoje, graças ao nosso Deus, ele pode então dar uma palavra, se assim lhe aprouver, irmão Melvin, daqui a pouco. Então, agradecemos ao Senhor e que o Senhor esteja, então, com certeza. Ele veio ontem, um dia bem propício, sabemos porque, evidentemente, e a Débora também sabe. Amém, né? Muito grato. Então, também em favor da minha tia Isabel, e que já tem idade avançada, mas ainda está lúcida, mas devido à sua idade, está havendo alguns problemas. Ela tem um filho também com... Esqueci a enfermidade do Marlon, mas ele também já tem uma enfermidade que é degenerativa e que talvez vai para a curadoria do Estado, o que ela não quer e está pedindo as nossas orações em favor da minha tia Isabel, dos nossos familiares que estão próximos, dos nossos familiares que estão distantes. Eu agradeço, em nome do Senhor Jesus. Vamos então com os nossos irmãos que estão aqui, a nossa irmã Luzinete. Hoje a irmã Luzinete, então, está aqui com... Não. Desculpa. Mais alguém? A Bianca. Entrou a Bianca. Oi, ali. Bianca. O senhor sabe por quê? Oi, está ocupada? Está trabalhando? Do turno. Então, escuta, por favor. Você já aproveita e faz o seu pedido de oração. Então, vou pôr aqui mais para cima. Irmã Luzinete, por gentileza. Amém. Pai Senhor, irmãos. Senhor. Estão me ouvindo? Amém. Claro e loud and clear. Agradeço a Deus por mais um domingo, né? Que para mim, que domingo de manhã, né? Estamos aqui na presença do Senhor. Agradeço a Deus pela vida de vocês. Agradeço ao Senhor por tudo que é e tudo que tem feito em nossas vidas. Aleluia. Peço para que o Senhor direcione a gente em algo que a gente está se propondo aqui a fazer, mas a Bíblia fala que do homem são as preparações do coração, mas do Senhor é a resposta da boca, então a gente vai confiando nessa direção. E sabendo que Ele está no controle de tudo. E continuo pedindo oração pelo nosso país. Deus te abençoe. Muito grato, irmão. Então, irmã Luzinete. E Bianca, se quiser mostrar a câmera, pode. Se não, pode ficar só no microfone. Não, estou com a cara aberta, acabei de chegar nesse... Amém. Tem algum pedido de oração para a nossa reunião desta noite? A irmã... Só agradecer mesmo, pedir paz para nossa população, né? Nosso país, e pedir proteção sempre para a nossa família, né? Amém. Muito grato. Amém. 11 horas aí agora? Que horas são em Portugal, irmã Bianca? 9h22 da manhã. 9h22 da manhã. Então, a irmã Bianca fala ali de Portugal. Então, Portugal. Deus abençoe, irmã Bianca. Vamos aqui com os nossos irmãos do nosso lado direito. Irmão Melvin, por favor. Paz, pessoal. Tudo bem? Paz, amados. Glória a Deus. Muito bom estar de volta com vocês aqui. Graças a Deus, correu tudo muito bem na viagem. A proposta principal do trabalho em si, deu tudo certo. Mas foi bastante correria, bastante trabalho, não deu nem para... Olha, eu fui sentir saudade no final, hora que dá para voltar, porque hora que dá para sentir alguma coisa, porque realmente o trabalho foi bastante extenuante. Pastor, eu ia te falar isso, para você talvez mudar a câmera, que estava cortando um pouquinho o seu rosto. Agora a gente consegue te ver bonitão. Bênção pura. Bênção pura. Mas também só tenho aqui a agradecer, né?
Graças a Deus, aí pouco antes de ir para o Brasil, a gente conseguiu acertar as coisas com a escola da Débora. Acho que a Issoarri deve ter compartilhado com os irmãos isso, para nós um motivo de bênção. Então tá no Brasil, ver que os familiares estão bem, também é motivo de honra ao Senhor, e nos deixa tranquilizados também. As questões materiais para o imóvel também, tudo ocorrendo bem. Então, assim, a princípio realmente é mais agradecer. E principalmente hoje, né? Hoje é aniversário da dona Débora, né? Exatamente, Débora fazendo 11 anos, graças a Deus, para a glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Então, assim, a proposta era realmente estar aqui, né, pro aniversário dela, e graças a Deus, a do Senhor, que deu tudo certo. Amém. Então, assim, estamos felizes, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, né? Amém. Graças a Deus. Gratos por tudo que o Senhor tem feito. Então, assim, hoje, realmente, agradecer. Sim, pedir oração pelo nosso país. A irmã Luzinete já falou, ela está no Brasil, e eu estive no Brasil, e você sente realmente que o clima está pesado, né? Tá complicado, né? Você não pode expor a sua opinião, principalmente se você tem uma opinião contrária às correntes de esquerda, o pessoal já torce a cara, realmente tá triste de ver, né? Infelizmente, o pessoal tá com os pensamentos bastante virados com relação a isso, né? Então, eu reforço o pedido da irmã Luzinete nessa questão de oração pelo nosso país, para que Deus estenda a sua mão e traga graça na vida do nosso povo. E no mais é isso, agradecer tudo aquilo que o Senhor já tem feito e realizado até hoje. Amém. Muito grato, irmão Melvin, por esse testemunho. Amém. Micro testemunho. Rapidinho, né, pastor? Para não comprometer o tempo. Como nós não temos quase comunicação com pessoas do Brasil, exceto os nossos irmãos em Cristo, que muitas vezes, né, não é o propósito e não é o nosso objetivo de discutir a situação do país. Então, não estou dizendo com respeito ao nosso culto, esse evidentemente não. Mas muitas vezes nas nossas conversas pessoais nós não conversamos. Mas como a situação realmente tem se transformado e nós cremos que o clima está pesado, usando a linguagem do nosso irmão Melvin. Amém. E orar ao Senhor para que Ele possa continuamente estar com a mão forte segurando a cada um dos filhos, porque sei que Ele não vai nos abandonar. Amém. Quer estejamos aqui na Europa, na África, na Ásia ou nas Américas. Amém. Amém. Nishimura Kyodai, onegaishimasu, irmã Maria, por gentileza. 特別に今のところないです。はい、感謝です。はいどうぞ。 Não tem pedido. Oi. Ok, então o irmão está tão alegre, está tão contente que ele só agradece a Deus e não quer pedir mais nada. Aliás, eu ia até perguntar para a patroa aqui, porque já sumiu, pela misericórdia do Senhor, já sumiu da televisão os avisos da pandemia. Ou seja, parece que não acontece mais nada. O vírus parece que está de férias, eu não sei o que acontece, não? Mas é que já, com certeza, já cansou, como nós dizemos, né? Já cansou a beleza, já não dá mais ibope ficar falando sobre virose. Mas, evidentemente, a epidemia, ou a PAN, né, que é universal, esta epidemia continua ainda ativa, sim. Apenas os dados não são divulgados e muitas pessoas não têm esse interesse. Mas agradecemos ao Senhor, então, pelos irmãos que estão ali, né, em Tóquio, que é realmente uma região de grande trânsito de pessoas e em espaços minúsculos, o que facilita a transmissão de qualquer enfermidade, de qualquer virose, qualquer bactéria ou qualquer tipo de doença. Irmã Mieko, então, por gentileza. A paz, bom dia, boa noite.
O governo já liberou, né? Para quem quer usar máscara, usa, para quem não, mas manter o distanciamento, continua com aquelas asepsias com álcool, medindo temperatura, tudo. Mas o problema é que fala que está 700, 500 em Tóquio ou em Kanagawa a metade, mas acontece que a maioria faz o exame, dá positivo e não comunica mais a, a saúde pública, né? Então, esses são os dados que parece que é pequeno, mas ainda tem casos de contaminação, tem funcionários ausentes, contaminados, a família contaminada, etc., né? Falando de Brasil, eu tenho um sobrinho neto da minha irmã mais velha, Tamiko, entrou na USP, né? Eu falei, meu Deus, toma cuidado, não pega partido político, não se fala de política. Eu já avisei eles lá, porque, meu Deus, quando meu esposo estudou lá na USP, vários colegas dele sumiu de um dia para outro, não apareceu mais. Imagina, na época do Garrastazu Médici. Era não na sei época se da ditadura, meu Deus do céu. Não nos anos aguenta, não. 70. E eu falei, e essa época não está diferente da época que meu esposo estudou lá, né? Ainda mais que era mais faculdade do governo, eu estudei mais na faculdade particular, não tinha Amém. tanto partido político, Amém, mas Jesus. então é isso. Muito grato. Então, orar, né? Hum. Para realmente ter muita cautela, muita vigilância, muito orar e E também eu peço também que tem uma revista circulando no Japão, chama Revista Alternativa, e nós colocamos Anúncio. um anúncio, né, da igreja lá, tá bom? Da igreja Shinohara. Logo, logo os exemplares chegam e aí nós compartilhamos com os irmãos que estão próximos, para que possam eventualmente entregar para outras pessoas. Como que fala free paper? Parece free paper. Free paper? Como que fala? É a alternativa De a graça, gratuita. né? É gratuita. Distribuição gratuita. Então, Amém. é só isso. Amém. Amém. Só agradecer. Deixa eu colocar isso aqui porque... Então, vamos orar ao Senhor. Orem com as vossas palavras, com o vosso entendimento, e o Senhor sabe e conhece as nossas necessidades. Ó Deus justo, santo e bom, Deus amado, Deus misericordioso, Deus grandioso, Deus sublime e santo, Deus de justiça, Deus de misericórdia, abundante graça. E agradecemos por este dia maravilhoso que tem nos concedido o Senhor, dele participarmos com saúde, com alegria, com paz no coração, porque dependemos inteiramente da tua proteção, do teu cuidado, do teu livramento, para nos dar um dia tranquilo. É no nome de Cristo Jesus que nós te agradecemos, ó sublime Salvador. Te agradecemos por tão grande salvação que tem chegado a cada um de nós, a cada um desses teus filhos que tem aceito, foram escolhidos, foram aceitos e estão debaixo desta graça, abundante graça. O nosso irmão, a nossa irmã que não pode estar conosco, assim como o Anderson, a Keiko, estão regressando ao lar, que o Senhor possa guardá-los, protegê-los, livrá-los no caminho de volta para o lar e conceda, Senhor meu Pai, uma noite de sono tranquilo, porque o Senhor já tem dado vitória nos estudos ao Anderson e o Senhor tem abençoado o trabalho das mãos desses teus filhos. Não somente a eles, mas os familiares da Keiko, os familiares do Anderson, que o Senhor esteja com cada um deles, aonde estiverem. Nós te bendizemos e te agradecemos. Também pelo Júlio Kaoru Emura, sua esposa Simone, que não estão conosco, Senhor. O Senhor sabe, conhece o coração e as necessidades desses teus servos, que têm servido a ti com alegria, mas que trabalham diariamente, Senhor Jesus, para que o teu nome seja engrandecido. De uma forma ou de outra, eles contribuem para a obra do nosso Deus neste país, ainda que distante de nós, mas o Senhor
continua abençoando esse casal e a sua filha, a sua pequena filha e ao seu pequeno filho, ó Senhor meu Deus, no nome de Cristo Jesus, aos irmãos que estão ali no sul do país, que o Senhor também ali abençoe aqueles irmãos que lá estão. Ao nosso irmão Nishimura, aos seus irmãos, aos seus familiares que estão em Hiroshima, Nagasaki, ao sul do Japão também, que o Senhor esteja abençoando, sarando, curando, renovando, restabelecendo, concedendo, acima de tudo, a tua palavra, porque ela é viva e eficaz, e é ela que transforma o caráter do homem. É ela que, a tua palavra que pode, Senhor meu Deus, levar para o céu e não há outro caminho, porque o caminho é Cristo Jesus, como está na tua palavra santa, e nós cremos e confiamos. A irmã Maria, sua esposa, a esposa do irmão Nishimura, que o Senhor esteja abençoando os familiares próximos, aos familiares distantes, e os trabalhos das mãos desses teus filhos, Senhor meu Pai. Continua abençoando, continua a guardar, a proteger, devido à área de risco onde vivem. É no nome de Cristo Jesus que nós te agradecemos. Pedimos também a tua presença no lar da irmã Maria Sato, no seu local de trabalho, no seu comércio, que o Senhor continue dando a vitória por amor em nome de Cristo Jesus. Por esses irmãos que não estão conosco e que falaram conosco nesse dia, o irmão Davidson, nossa irmã Ana, que o Senhor esteja abençoando ricamente a cada um. No nome de Cristo Jesus, pela irmã Luzinete, pelo irmão Alexandre Bonetti, pelos seus filhos, pelos seus pais, pelos familiares do irmão Alexandre Bonetti. Continua a guardar, a protegê-los, a livrá-los, Senhor meu Pai. E por este propósito no coração e no intento desse casal de estarem abençoando os familiares, que o Senhor faça, o Senhor cumpra a tua vontade acima de todas as coisas e o desejo do coração deles sejam para agradar a ti, ó nosso Deus e nosso Pai. No nome de Cristo Jesus, nós te bendizemos, te agradecemos pela preciosa presença também da nossa irmã Bianca, que veio a estar conosco após um dia de trabalho árduo, que nós sabemos, esta jovem, que o Senhor tem abençoado e continue abençoando os passos dela, o desejo do coração desta jovem, e que ela continue a prosperar na tua palavra, no nome de Cristo Jesus, a crescer no conhecimento da tua palavra. Ao nosso irmão Melvin, o seu lar, a sua família, ó Senhor Jesus, que está reunida e com alegria, nós te louvamos e te agradecemos por este casal e esta jovenzinha que completa mais um ano de vida. É o Senhor que tem dado mais um ano de vida a ela. O Senhor é aquele que fará também, Senhor meu Deus, ela prosperar nos seus estudos, para que ela possa estar se alegrando na tua presença, ainda que seja num idioma diferente do natural dela, assim como é do nosso, mas o Senhor com certeza dará esta vitória à nossa irmã Renata também, que o Senhor esteja abençoando esta tua filha, aos familiares da irmã Renata que estão ali no Brasil, aos familiares do irmão Melvin que ficaram lá no Brasil, após 3 semanas que ele esteve ausente da família aqui. O Senhor esteja abençoando abundantemente e que possamos estar reunidos no nome de Cristo Jesus de forma maravilhosa na tua presença. É no nome de Cristo Jesus que nós te pedimos o teu cuidado, a tua proteção àqueles que não estão conosco, especialmente aqueles que nos veem e nos assistem através deste vídeo. Fique em cada lar, cada família. Meu pedido, Senhor meu Deus, em especial a ti, em favor da minha tia, que já tem idade avançada, que sofre, Senhor meu Pai, de uma enfermidade, ao seu filho também, que com uma enfermidade degenerativa, que o Senhor esteja abrindo o entendimento daqueles que trabalham ali com eles, que têm o cuidado deles, e com aqueles que estão na direção desta família, que o Senhor esteja concedendo a humildade, a paciência e a mansidão necessária para que eles possam estar diante de ti. É no nome de Cristo Jesus que nós te pedimos, te louvamos, te bendizemos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Desculpe, mas muitas vezes eu me esqueço de algum pedido, da oração de algum irmão, mas eu sempre sei que tenho essa certeza que o nosso Deus sabe todas essas nossas necessidades. Mas vamos
ainda que alguns poucos minutos, com o nosso texto de Hebreus, que nós lemos, mas vou reler novamente, já numa outra versão. Não é igual a que eu já li na primeira parte. Esse texto de Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2. Portanto, nós também. Ele está falando, portanto, nós também, ele está se referindo ao capítulo 11, que nós chamamos os heróis da fé. Pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Esta é uma outra versão, por isso que eu estou lendo, lendo de uma outra versão, com uma outra, evidentemente, um outro texto. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, o Senhor tem uma carreira proposta para cada um de nós. Não viemos neste mundo para nada, para não ser nada. Nós viemos para ser aquilo que o Senhor tem, este propósito maravilhoso na nossa vida. Então, corramos com paciência. Além de correr, ainda tem que ter paciência. Só aí já tem, evidentemente, duas informações importantes, né, de como andar com o Senhor Jesus. E, completando, ou dando maior ênfase, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Então, Jesus veio, mas ele sabia que haveria, após o seu sofrimento, a sua morte, haveria uma alegria indescritível, o que chamamos de um gozo. E ele, então, desprezou toda a afronta que passou e, após ressurgir dentre os mortos, assentou-se à destra do trono de Deus. Mas, depois, então, meditando nesse texto, nós vemos que depois dos exemplos de fé, que é do capítulo 11, de pessoas que verdadeiramente se entregaram à vontade de Deus. Não, começa com Abraão, que tem o título de pai da fé. Então, Abraão, temos aqui, após esse texto tão importante do capítulo 11, temos aqui a ordenança de seguirmos a nossa carreira, olhando sempre e somente para Jesus Cristo. Claro, quando nós lemos os fatos relatados no capítulo 11, aquilo que está escrito no capítulo 11, nós ficamos, ou deveríamos ficar motivados a viver dependendo totalmente de Deus. Tem que ler o capítulo 11. Mas nós já conhecemos o quanto foi dependente de Deus. Deus de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e todos os profetas. Mas nós sabemos que todos eles falharam em algum momento das suas vidas. Moisés falhou, Abraão falhou, sim, claro. Sara falhou, sim. Davi falhou, claro. Todo mundo fala do mau exemplo que ele deu. Moisés também falhou, claro que Moisés falhou. Então, todos. Ele matou alguém? Matou alguém. Ele é criminoso? Foi criminoso. Mas isso aí, não. Nós devemos olhar os relatos que estão lá desta fé que eles tiveram. Então, eles ficaram dependentes totalmente de Deus. E, claro, ainda que falharam em alguns momentos da sua vida, como nós, eles foram pessoas sujeitas a cometer erros. E cometer erros por quê? Devido às nossas limitações. Por que nós cometemos erros? Porque nós somos limitados. Se nós fôssemos ilimitados, não ia cometer erro. É como diz, né? O arrependimento nunca vem antes. Sim. Se eu fosse ilimitado, eu não ia cometer o erro e nem precisava me arrepender. Então foram pessoas que cometeram alguns erros na sua vida, para provar a cada um de nós que eles também foram pecadores e dependeram inteiramente da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas no capítulo 12, então, nós temos o único, temos
registrado que o único que, além de nos motivar e nos acrescentar a fé, pode também nos dar tudo o que necessitamos quando seguimos os seus passos. Então, seguir a Jesus, sim, é a condição. Assim, ele pode nos motivar a continuar na caminhada, que é só ele que vai a favor. E as demais situações, muitas vezes, vão contra. As adversidades que enfrentamos são, evidentemente, muitas vezes, como nós dizemos, os dardos inflamados do inimigo. Para que é que vem os dardos inflamados do inimigo? Usando a linguagem da Idade Média, não? O dardo, que era alguma coisa lançada contra a pessoa. Não existia revólver. Então, era aquilo que vinha para destruir a pessoa. E esses são os dardos do inimigo, mas nós necessitamos do nosso Senhor Jesus. Ele é que ele vai continuar nos motivando a continuar. É o levante eu caio, o levante eu caio. Portanto, vamos deixar que a fé dos heróis da Bíblia venha a nos motivar. Sim, claro. Temos que ler o capítulo 11 e se sentir motivado. Eles venceram, eram homens igual nós. Sim, não tinha muita diferença. Foram homens que falharam, que cometeram pecado? Sim. Então, essa é a similaridade que existe entre eles e nós. Eles pecaram? Sim, pecaram. Dependeram da salvação de Jesus? Também. E nós também. Então, vamos deixar que eles também venham a nos motivar. Não é influenciar, é motivar. Mas o nosso modelo perfeito deve ser sempre quem? O nosso guia, a quem devemos seguir, sempre será o nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem outro. Pedro, Tiago e João, sabemos que fizeram algumas... realizaram milagres em nome do Senhor Jesus, mas também cometeram enganos, erros. Então, o nosso ideal deve ser sempre segura na nossa mão, Senhor. Então, com base no texto que lemos, podemos aprender duas grandes lições de como podemos vencer a nossa corrida com Jesus. Então, não é a nossa corrida terrena, sozinho, abandonado, largados, soltos. Então, é duas lições apenas, claro que tem mais, mas duas de como podemos vencer a nossa corrida com Jesus. Então, a nossa vida cristã, a primeira, a nossa vida cristã deve ser percorrida com persistência e seguindo os mandamentos do Mestre. Como eu sempre digo, eu não falo nada que é novidade para o cristão. Pode ser para uma pessoa que ainda não tenha a devida maturidade cristã, devido ao pouco tempo no exercício da palavra, certo? Tem um ditado que diz, ninguém nasceu sabendo. Mas, para a maioria de muitos cristãos, tudo aquilo que eu falo já é de conhecimento, apenas para relembrar e confirmar no coração aquilo que o Senhor quer que façamos. Então, seguir os mandamentos com persistência, essa nossa vida cristã, essa nossa carreira, essa nossa maratona, deve ser com persistência e persistência nos mandamentos do Mestre, o Senhor Jesus. Tá? E também um outro item importante é ainda não se envolver com as ofertas do mundo pecaminoso. Certo? As ofertas do mundo pecaminoso são bem atrativas, bem atraentes, mas o preço é um pouquinho salgado. Assim como Paulo disse a Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2 e nos versículos 4 e 5. Ele diz: ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida. Então, está batalhando por Jesus, está trabalhando na obra de Deus, ele não se embaraça com os negócios desta vida. Não está dizendo que não é para trabalhar, nem que não é para fazer nada, e nem de forma nenhuma que é não se envolver com as nossas necessidades de cada dia. Ninguém que milita se embaraça. Embaraçar é outra coisa, é ser dominado.
Ou seja, deixa de estar junto com os irmãos para estar fazendo uma outra coisa que não agrada a Deus. Então, ninguém que milita, que está engajado nesse exército do Senhor, vai se embaraçar com os negócios desta vida. É o que ele está dizendo. Afim, ninguém que milita legitimamente também se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Estou lendo os versículos 4 e 5. E, se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Então, também tem que ser legitimamente. Se está alegre, seja alegre. Tem dia que estamos tristes, tem que estar triste. Mas tem que ser legitimamente. A nossa persistência somente é possível através da nossa resistência aos ataques do inimigo. Então, como é que eu vou resistir? O que a palavra de Deus diz? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não mandou enfrentar o diabo porque nada somos diante da grandeza, do poder de um anjo. Ainda que é um anjo que caiu e se voltou para fazer o mal. Ele continua com algum dos seus atributos, sim. E nós não temos esses atributos. Anjos são invisíveis, nós não somos invisíveis. Então ele não dorme, ele não pestaneja também. E ele está pronto para atacar aqueles que dão uma brecha. Então somente essa nossa persistência somente é possível resistir aos ataques do inimigo. Como? Sabendo também que sempre teremos desafios difíceis para ultrapassar. Então, é possível? É. Continuar com Jesus e vencer os obstáculos? Ali está escrito em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 24. Então, além da perseverança, veja o que ele diz. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm. A um São Silvestre, quantas pessoas vão? 20, 30, 50? Não. Já sabe, né? Que é milhares. Mas um só leva o prêmio. Então, em qualquer esporte que seja individual, somente um leva o prêmio. Aquele que chegou em primeiro lugar, aquele que se esforçou, aquele que foi persistente, aquele que também se educou. São vários pré-requisitos. É só perguntar para um esportista vencedor o que é que precisa para chegar lá. Qualquer tipo de esporte. Então ele diz, correi de tal maneira que o alcanceis. Ou seja, alcançar o prêmio. Vamos correr de tal maneira, vamos estudar a palavra, vamos meditar na palavra, vamos congregar, vamos estar alegres na presença do Senhor. São tantos pré-requisitos e tantas maneiras de nós corrermos junto com o Senhor, a nossa carreira. E o segundo é que nós podemos correr com perseverança e chegarmos ao final para recebermos o nosso prêmio. Nós podemos correr com perseverança. Adversidades? Sim, muitas. Mas devemos perseverar, continuar. A palavra de Deus diz, batei e abrir-se-vos-á. Não é batei, batei, batei. Não, ele não disse isso, mas ele disse batei. Você tem que ser perseverante. Nós temos que ser perseverar, viver com perseverança, com insistência naquele propósito. Bom, eu quero chegar até tal lugar. Ainda que seja nas coisas seculares, necessitamos também de perseverança. Quantos entram na escola? Ou seja, quantos entram na faculdade e quantos terminam o curso na faculdade? Entrou 60, sai 60? No meu tempo não era assim, não. E continua assim, o irmão ali já deu o ar da graça. Continua a mesma coisa. Ou seja, no meio do caminho houve vários e vários empecilhos, mas o Senhor, pela misericórdia dele, nos concedeu receber o diploma. Amém. Ou seja, o nosso prêmio através de um curso. E o nosso prêmio
é através da nossa perseverança na palavra, em seguir a Jesus. Então, se colocarmos Jesus como o nosso guia e o nosso foco na alegria da nossa recompensa futura, nós podemos correr, sim, com perseverança, mas como? Se eu colocar Jesus como meu guia. Bom, ele é o meu guia. Não é de vez em quando. É em qualquer decisão importante ou simples decisão. Aquela decisão que diz respeito a mim, eu que tenho que tomar. O Senhor não vai tomar por mim, porque isso é a nossa parte nesse processo. Mas aquilo que eu não posso, que não está ao meu alcance, eu vou procurar ao Senhor. Claro que eu vou procurar a ajuda de irmãos, de pessoas idôneas, de pessoas de mais idade, de pessoas que têm mais experiência. Mas eu tenho que colocar Jesus como meu guia e o meu foco na alegria futura, da nossa recompensa futura. Morar na Nova Jerusalém, como nós cantamos. Então, Jesus venceu o mundo e o pecado. Sendo assim, somente Ele é quem nos pode proporcionar a vitória. Se você conhecer alguém que venceu o mundo e o pecado e está vivo, me avisa, que eu não conheço ninguém que venceu o mundo e o pecado. É somente Jesus. Então, é somente Ele. Como eu disse, sendo assim, somente Ele é quem nos pode proporcionar a vitória. Amém. Na nossa caminhada com Jesus, devemos suportar com paciência, foi a palavra usada no texto. Paciência e perseverança em todos os obstáculos encontrados na nossa carreira. Amém. Eu já enfrentei o primeiro, mas o segundo já está maior, o terceiro maior, então eu vou desistir. O curso é de 5 anos na faculdade, mas eu fiz 2 só e parei. Então, claro, vem obstáculos? Vem, com certeza, mas eu tenho que ter paciência e tenho que ter perseverança. A perseverança e a paciência estão sempre unidas. Então, todos os obstáculos poderão ser ultrapassados. E assim, para então, com paciência e perseverança, poder participar e gozar da alegria futura. E qual é a nossa certeza da alegria futura? Está lá no livro de Apocalipse. Eu marquei no capítulo 21, eu marquei apenas os versículos 3, 4, 7 e 27 de Apocalipse, a qual eu passo a ler. Então, Apocalipse 21. Então, fala desta alegria futura. E capítulo 21, versículo 3. Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Então, Deus com os homens. Pois com eles habitará. Ou seja, Deus habitará com os homens e nós estaremos com o Senhor para sempre. E continuando o versículo. E eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. É Deus presente. O nosso Deus, ele não está visível para nós. Ele está nos céus. Mas ele está em nós através do Espírito Santo. E podemos, com certeza, através de tudo que está ao nosso redor, confirmar a presença do Senhor, do nosso Deus. Versículo 4, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Maravilha de versículo. E não haverá mais morte nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, já vivemos uma vida aqui em que quem é que nunca derramou uma lágrima? Quem é que nunca perdeu um ente querido? Quem é que não pranteou nada, nunca chorou de prantos? Eu não conheço ninguém. Se você conhece, me avisa. Nem clamou, nem nunca sentiu dor. Esse é o de que todo mundo mais tem. Tanto dor física como dor espiritual. Então, essas coisas passaram. Aí, no versículo 7, nós temos: quem vencer este mundo presente, digo eu, não? Então, quem vencer herdará todas as coisas que estão nesse capítulo 21. E diz o Senhor: e eu serei seu Deus, e ele será meu filho.
Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus. É ele que está dizendo. E ele será meu filho. Ou seja, nós seremos filhos de Deus junto com o Pai. E o nosso último, e então entrará, então não, desculpe, 27. E não entrará nela, na Nova Jerusalém, não entrará nela coisa alguma que contamine. Jamais, pode esquecer. Aquilo que nós cometemos de errado vai ficar por aqui. Não tem uma maneira de levar aquilo de errado para o céu. Ou se converte, ou não entra no céu, porque lá não entra coisa alguma que contamine. E cometa abominação e mentira. Então, não entrará nesta cidade santa aquele que comete abominação e comete a mentira. Então, é perigoso este pecado. Mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Amém? Então, por isso que o nosso pedido, acima de todas as coisas, os nossos pedidos devem ser: Senhor, que o nosso nome continue escrito no livro da vida do Cordeiro. Então, porque o nosso nome, não estando escrito no livro da vida do Cordeiro, será lançado, como está na palavra, no lago de fogo e enxofre, que arde eternamente, perpetuamente. Então, vamos seguir a nossa carreira com Jesus? Sim, dizendo: Senhor, segura na nossa mão, vamos continuar perseverantes. Vêm as dificuldades, vem o problema. A dificuldade é para o quê? O problema é para o quê? Sempre é para nos edificar. A dificuldade nunca é para destruir. Temos que colocar isso na cabeça. Não é motivo de alegria no momento que nós estamos passando a dor, aí dói aqui, dói aqui, dói aqui, dói ali. Dói por alguma coisa, mas alguma hora ela vai passar. De alguma forma, nós vamos nos alegrar. Então, eu preciso ser o quê? Paciente e perseverante. A situação está difícil? Sim, está difícil. Mas nós devemos continuar perseverando no conhecimento da palavra, no cumprimento da palavra. E com persistência e com paciência. Amém. Muito grato pela vossa paciência, muito grato pela vossa persistência em estar conosco. Passados alguns minutos, o Senhor esteja abençoando ricamente a cada um de vocês. Aqueles que estão conosco, que deixaram os seus afazeres, aqueles que podem estar nos vendo através deste vídeo na internet, que o Senhor esteja abençoando com mais uma semana. Continue e persevere no Senhor. Ele não vai desamparar, ainda que os dias sejam maus, ainda que você esteja passando por uma difícil prova, o Senhor vai com certeza dar a vitória que muitas vezes o mundo não consegue nos conceder, mas a vitória é certa por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Vamos orar mais uma vez para o Senhor nos abençoar em mais uma semana. Ó Altíssimo e Soberano Deus, nós te agradecemos por esta oportunidade desses poucos minutos de estarmos juntos compartilhando a tua palavra, sabendo que esta palavra é que é viva e eficaz e tem trabalhado no nosso coração para compreendermos que dependemos inteiramente de ti, da salvação que somente há em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que por nós entregou-se a si mesmo voluntariamente. Não, Senhor meu Deus, de forma nenhuma não rejeitando a cruz, mas sendo obediente até a morte e a morte de cruz, para receber com alegria aquilo que lhe estava proposto, a vida eterna ao lado do Pai, e de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Nós cremos e confiamos. No nome de Cristo Jesus, nós te pedimos esta presença santa na vida de cada um desses teus filhos que estão conosco, que estão nos vendo, que podem estar conosco através deste meio de comunicação. É no nome de Cristo Jesus que nós te agradecemos e te pedimos esta presença santa.
Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação no Espírito Santo permaneçam com todos nós, desde agora e para sempre. Nós dizemos amém, Senhor Jesus. Deus vos abençoe, guarde, e no nome de Cristo Jesus, querendo Deus, poderemos estar unidos e reunidos no próximo domingo. Amém, Senhor Jesus. Deus os abençoe.